Olá, turminha! Vamos começar a nossa última aula de revisão de arte, certo? Eu trouxe aqui para vocês, dentro dos vários assuntos que a gente viu, para falar um pouco sobre o teatro. A aula passada, a tia Giovana pediu para que vocês pesquisassem sobre o teatro de bonecos e hoje eu trouxe aqui uma ressalva, como forma de resumo, falando um pouco mais sobre o teatro. Teatro, de fato, conceito, O teatro é uma forma de arte em que um ator ou um conjunto de atores interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. A palavra grega teatron designava o local destinado à acomodação de pessoas que assistiam à representação nos anfiteatros. Literalmente significava lugar onde se vê. Então aqui a definição de teatro, ok? Vamos lá. Quando nós falamos em cena, a ação apresentada ao público utilizando a linguagem teatral. Ou seja, aqui é de fato o que o ator vai estar apresentando para o público. Essa palavra também costuma ser empregada para designar partes de uma peça. Então, primeira cena, segunda cena. Também se chama de cena as partes de um ato em uma peça. Então, aqui a cena vem como sendo a parte teatral, a linguagem apresentada ao público, ok? Encenar. Qual é o conceito de encenar? Conjunto de formas de interpretação cênica, transformação de um roteiro em espetáculos. Então, é você, de fato, transformar aquela ação naquele momento. Montagem de um cenário, figurino, música, iluminação e representação. Isso significa colocar em cena. É interpretar, é entrar no personagem e fazer aquele momento acontecer. Ator, quem é o ator? É a pessoa que interpreta, que representa uma ação dramática, baseando-se em textos, estímulos visuais, sonoros, previamente concebidos. Ele utiliza-se de recursos vocais, corporais, emocionais, apreendidos ou intuídos, com o objetivo de transmitir ao espectador um conjunto de ideias. O ator pode utilizar-se de recursos técnicos para manipular bonecos, que foi o que nós estudamos, interpretar a imagem, a voz ou a dublagem. Então, o ator é quem de fato faz a peça teatral acontecer, utilizando esses recursos. Quem é o personagem? Vem do latim persona, pessoa imaginária que é representada e imitada pelo ator. Pessoa imaginária. Então, quando nós falamos em personagem, é alguém criado, com características definidas pelo roteiro através das descrições físicas, psicológicas e atitudinais. Então, quando você vai criar um personagem, tem que pensar em descrição física, psicológica, o que ele pensa, como ele é, como ele age e as atitudes. Então, é um conjunto, não é simplesmente, vou criar tal personagem, ele vai falar isso. É um conjunto. O espectador é o público em si, é o público para quem a peça é encenada. Então, nós vimos que temos o ator que apresenta e o público, que vai ser o espectador. O público, o espectador, ele vem como um cúmplice do autor, pois sabe do fingimento deste e se comporta como se tudo fosse verdade. Quem de nós nunca assistiu um filme, ou uma novela, ou uma peça de teatro, mesmo que a gente saiba que aquilo é mentira, que é um fingimento, a gente não deixa de se emocionar, não deixa de ficar triste, de ficar alegre, como se aquilo tudo fosse de verdade. Então, o espectador, ele entra como parte também nas ações de teatro. Seja ator, texto e espectador são elementos indispensáveis ao teatro. Se um deles não estiver presente, não há teatro. Todos os outros componentes são acessórios, certo? E aqui, para finalizar, peça, conceito.
É o termo empregado para designar um texto dramático quando representa uma ação completa. Quando eu falo em drama, nem todas as peças se tratam daquele drama, né, que a gente acha que é chorar. Vou voltar para chamar a atenção de vocês aqui quando nós estamos chegando no final da nossa aula. Nós temos aqui 3 elementos que são de fundamental importância, ok? Então, nós vamos chegando aqui ao final da nossa aula. E o que eu quero é que fique bem à mente de vocês que esses 3 elementos, ator, texto e espectador, eles são um conjunto que faz com que qualquer obra, não só teatro, cinema, novela, que faz com que aconteça, porque se tiver o ator, mas não tiver o texto, não vai acontecer. Se tiver o ator, ele souber o texto, ele tiver ensaiado e não tiver espectador, quem assista, não vai acontecer. Se tiver quem assista e tiver o texto e não tiver quem faça o ator, não vai acontecer. Então, os 3 estão interligados. Um depende do outro para que os 3 aconteçam. Um vai estar totalmente ligado ao outro. No momento em que um deles faltar, nem peça, nem filme, nem novela, nada vai acontecer. Por quê? É necessário que estejam os 3. Ok? Finalizamos aqui a nossa aula de arte. Espero vocês na nossa próxima aula para a gente dar continuidade ao nosso aprendizado. Até lá então.